A minha ideia aqui, que a gente estava discutindo antes, era que a gente fizesse uma passada de olho pelas grandes síndromes ou pelas grandes doenças da psiquiatria e que a gente fosse relacionando com o temperamento, né? Então, por exemplo, sei lá, TDAH e sanguíneos, o pessoal adora fazer essa associação, né? Ou depressão e melancólico, colérico e ansiedade, sei lá. Tem umas coisas que o pessoal vai tendendo a fazer, né, associações e tal. Acho que vale a pena a gente começar a falar, talvez, da doença da psiquiatria grave porque é muito prevalente, grave porque acaba sendo disfuncional e oculta muitas vezes, que é a ansiedade. Eu queria começar a falar, começar a tratar dela, assim. O que vocês acham, Saulo? Não, ótimo. E ansiedade é um guarda-chuva bem grande, assim, que tem vários tipos de doenças diferentes. Inclusive, as pessoas tendem a falar assim, não, eu tenho ansiedade, né? Eu recebi um diagnóstico de ansiedade. Mas a gente tem ali pelo menos 6 doenças, né, sob esse guarda-chuva que são bem interessantes, né? A mais frequente é a fobia específica, que é quando a pessoa ela tem sintomas ansiosos relacionados a um tipo de circunstância ou a um objeto fóbico específico. E apesar dela ser a mais prevalente, é a que menos procura ajuda, porque a pessoa simplesmente tira o contato daquilo do dia a dia e ela consegue ter uma vida mais funcional, né? Mas aí a gente tem a síndrome do pânico, a gente tem a fobia social, que é o transtorno de ansiedade social, a gente tem várias outras doenças da ansiedade e minha grande preocupação é que as pessoas que têm sintomas que poderiam se beneficiar do tratamento, muitas vezes não procuram ajuda porque tem-se uma ideia de que a ansiedade seria normal. Então, talvez um primeiro ponto que a gente poderia colocar é o que é uma ansiedade normal e o que é uma ansiedade patológica. Eu gosto de começar por aí também. Eu diria que a ansiedade normal é aquela que te gera uma certa preocupação a respeito de um evento. Por exemplo, você vai dar uma palestra, você tem uma entrevista de emprego, por exemplo. É normal que você fique um pouco tenso em relação àquilo e isso te faça se preparar melhor para aquela entrevista ou para aquela aula. Então, a ansiedade gerou preparação e cautela, geralmente a gente tem uma ansiedade normal. Agora, se ela passar da conta, começar a gerar sintomas físicos e gerar incapacidade, aí a gente está diante de um quadro, né, patológico. Então, gerou esquiva, que é fugir da situação. Pô, tem entrevista de emprego, tem uma prova, eu deixo de ir nisso porque só de pensar na prova já começa a passar mal. E me atrapalha naquilo que eu tenho que fazer, e a gente está diante de um quadro de ansiedade patológica. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que separar para que a gente comece a entender como é que funciona esse quadro. É aquela coisa assim, existe é como se fosse uma curva, né? Então, tem né, a zero ansiedade pode ser tão disfuncional como muita ansiedade. Exato. Bem compreendida, né? Que é uma pessoa que, imagina só, uma pessoa que nada mobiliza, nada faz ela, né, dar aquele passo para frente, aquela respirada funda. Por isso a pessoa está num estado de apatia também muito profunda. Exatamente. Não se prepara, não enfrenta. E que é um cuidado que relacionando um pouco com os temperamentos, que o próprio fleumático tem que ter, né? Que ele tem essa tendência ontológica ali à assídia, então tem que ter justamente esse cuidado, porque talvez estar muito tranquilo, por estar muito ali imóvel e passivo diante das coisas que vão acontecendo, isso não gera nele uma ansiedade, no caso saudável, né? Aquela ansiedade que move, a ansiedade que impulsiona, ele fica estagnado, né? Sim. E poxa, o tempo dele poderia estar sendo ali utilizado para produzir mais, ou para ajudar mais as pessoas, e para amar mais, enfim, e ele está sendo refém. E isso não é saudável, né? Não é saudável. Então é isso. A ansiedade patológica, eu costumo dizer que é a ansiedade que te limita. Então, mesmo que às vezes ela não cause sintomas físicos, que pode acontecer também, mas sei lá, você foi convidado para uma palestra e você tem um transtorno de ansiedade social. E de certa forma você vai para essa palestra, mas fica ali num sofrimento, ou não consegue ter um desempenho ali tão bom quanto você poderia por conta do sintoma mesmo da ansiedade patológica. Já vale a pena tratar. Agora, a questão dos sintomas físicos, eu falo assim, se tem sintoma físico, já é necessidade de tratamento medicamentoso mesmo, né? Então, acho que diferencia um pouco quando que eu preciso, que muita gente pergunta isso, né? Quando que eu preciso procurar só o psicólogo e quando que eu preciso procurar psiquiatra e psicólogo? Olha, primeiro que psiquiatra não é só para passar remédio, né? Exatamente. Então, o bom psiquiatra, ele vai saber conduzir mesmo que não haja necessidade da medicação. Mas é pensar que quando há sintomas físicos, pelo menos
90% dos casos você vai precisar de usar um ISRS ali, ou um dual, enfim, vai ter necessidade de tratar mesmo com remédio. Então... Eu acho que você fala isso, mas é porque sei, o pessoal nessa grande era do YouTube, do Instagram, né, de mindfulness, acaba que pode haver um rechaço aos remédios, como, né? Isso aí, pessoal, por favor, não caiam nessa coisa, né? Quer dizer, remédio é ruim ou é bom? Depende, se você for um médico bom que te prescreveu com uma indicação precisa, ele é a melhor coisa do mundo, né? Essa que é a coisa. Então, o que é ruim é a automedicação. Na psiquiatria tem uma certa vantagem que a gente não pode ser inocente, a gente sabe que não é assim que funciona, enfim, a vantagem é que os remédios são controlados, né? Ou seja, você não pode, em tese, chegar na farmácia e pedir pro balconista te dar o remédio. Mas aí tem essa coisa que você falou, só puxando o gancho aqui, a gente tá falando da ansiedade, vamos voltar. Mas acho que você abriu um parênteses que eu gostaria que a gente falasse, que é uma certa... Entre os nossos colegas mesmo médicos, né? Uma certa... Principalmente, né? Duas coisas nos colegas médicos. Um é que... Bem, enfim, depois a gente fala disso, mas pros pacientes em geral, pro familiar, que é a grande ideia de que remédio de psiquiatra vicia. Isso, exato. Você quiser desenvolver aí, Saulo? Eu acho que isso é um grande ponto que geralmente na consulta eu deixo bem claro. Né? Eu falo assim, remédio de psiquiatra. A primeira coisa que aparece na cabeça do paciente é vou tomar um tarja preta. Tarja preta, que né? vai me deixar sedado, babando na cama o dia inteiro. Né? E não é assim que funciona. Os remédios tarja preta geralmente são os benzodiazepínicos, ou sedativos, ou também conhecidos como ansiolíticos. Então, geralmente é um remédio que a gente prescreve para crises. Então você está lá, sei lá, tendo um ataque de pânico, taquicardia, falta de ar, sensação de que vai morrer, e é isso que é uma crise, né? A pessoa tem a certeza que ela vai infartar, tanto é que ela vai lá para o hospital, pronto-socorro, né? Então, se essa pessoa tomar ali umas gotinhas do Rivotril, por exemplo, né? Ou colocar um sublingual, essa medicação vai ajudá-la a sair da crise. Ótimo, é para isso que a medicação funciona, quando bem prescrita. Agora, é um tipo de medicação que não impede que novas crises apareçam. Então, aí a gente precisa de outra classe de medicações, que são os antidepressivos. O antidepressivo, você pode ver lá na caixinha dele, não tem a tarja preta. Então, isso significa que o antidepressivo não tem o potencial farmacológico de causar uma dependência, assim como os tarja preta tem. Então já é uma diferença bem grande. E o tratamento mesmo, do ponto de vista medicamentoso, é o antidepressivo. Porque ele sim vai impedir que novas crises retornem, tá certo? E, principalmente os mais modernos, que surgiram ali depois da década de 90, o pessoal tem uma funcionalidade absolutamente, praticamente normal. Assim. Você vai só tomar um comprimido ali de manhã, mas vai ter ali toda a sua funcionalidade preservada. Acho que junto com a mesma questão remédio psiquiatra vicia, vem outra coisa que o pessoal sempre fala, meus pacientes falam, o familiar fala, a gente vê isso o tempo todo, que é um tratamento que eu acho muito, muito malvado, no fundo, assim, muito perverso com a própria pessoa, que é falar assim, mas eu não quero uma bengala. Né? Quer dizer, vou ficar tomando esse remédio, vai ser como se fosse uma bengala. Você é curioso, porque se você tem uma pneumonia e você precisa de um antibiótico, ninguém vai falar isso, né? Fala, não, eu quero me livrar da pneumonia sozinho, respirando mais fundo, porque eu não quero ter uma bengala, eu vou ficar cuspindo catarro. Mas é real, assim, o pessoal que precisa de remédio, essa é a primeira coisa que eu gosto de falar. O pessoal que precisa de remédio, pelo amor de Deus, fiquem calmos, né? Sejam dóceis e aceitem o tratamento e confiem no médico. Né? Essa ideia da bengala, ela também é outra coisa que é meio disseminada, né? Por isso, porque algumas doenças da psiquiatria, elas são espectrais, né, no fundo. Então, quer dizer, uma ansiedade. A pessoa fica sempre na cabeça assim, cara, o quanto se eu não tivesse, entre aspas, mais força de vontade, eu teria de outro jeito. Então, uma depressão, será que se não é falta de força de vontade? E às vezes os familiares ou os amigos entram por esse caminho também, que eu acho que faz mais mal do que bem, no fundo, né? Sim. Esse aspecto da bengala, eu acho que tem duas formas da gente olhar para isso. Porque, de fato, fato, tem uma galera que usa como bengala. Só para eu não esquecer, uma coisa que eu acho importante a gente falar dessa questão da dependência e do uso do Rivotril por mais que os benzodiazepínicos tenham esse potencial de dependência, só tem que ter cuidado para não criar uma pinimba do Rivotril, né? Porque quando bem utilizados, eles são ótimos. Então, poxa, paciente que está ali naqueles primeiros 20 dias, até que
o antidepressivo de fato comece a fazer efeito, é ótimo que nesse período você tome ali, se você está com sintomas físicos, tome o Rivotril. Eu brinco com os meus pacientes que, não é para você pegar amor no remédio, mas vai ser seu amiguinho de férias. Então, daqui uns 20, 30 dias a gente tira ele e quando bem orientado, quando bem retirado, também você consegue tirar numa boa. Então, só para não ter medo também, né, de tomar o Rivotril, os benzodiazepínicos. Deixa eu te ouvir falar, então, da medicalização do básico. É o que você está dizendo, né? Quer dizer, por um lado não pode ter medo, né? Quer dizer, não é bengala se for bem indicado e se for... Ok, isso é uma coisa. Aí a Maísa falou assim, pera, tá. E com razão tu falou, é óbvio, né? Porque às vezes é bengala mesmo. Sim, exato. Deixa eu te ouvir falar disso, Maísa. Porque isso aí é muito agora, bom. saindo do Rivotril e voltando para essa coisa da bengala, o que eu noto lá na prática? Eu moro em Presidente Prudente, né? E lá é uma cidade universitária. Então, atendo muitos acadêmicos de medicina. Sim. E uma coisa que me assusta um pouco, Ítalo, que não tinha na minha época. Sim. Na minha época? Ai, meu Deus, eu sinto velha. Tá velha, né, Maísa? Caraca. Não tinha isso na minha época. Então, o que eu noto? É esse movimento. Na nossa época. Né? Na minha época. Aí, esse movimento, por exemplo, semana de prova. Então, é uma galera, por exemplo, você tem um transtorno de ansiedade generalizada. De fato, ali tem uma indicação de um antidepressivo, que nesse caso não seria uma bengala. Mas aí chega o paciente com um transtorno de ansiedade generalizada e que não está conseguindo se concentrar para a prova, porque ele saiu durante toda a semana, ele não quis abrir mão de sair, não quis abrir mão de estar com os amigos. E aí chega em cima da hora, ele quer tomar um psicoestimulante para poder render mais. E aí, de fato, né, entra o psicoestimulante como uma bengala, sim. Né? A pessoa, ela não se comprometeu com aquilo que era responsabilidade, né? Não se comprometeu, não abdicou ali, não quis se sacrificar um pouquinho, né? Para conseguir, de fato, estudar e criar virtude ali em cima dos estudos. E aí eu preciso, em cima da hora, de um psicoestimulante para poder render a noite inteira e bem na prova no dia seguinte. E, gente, na minha época não era assim. Eu me lembro, agora confessando aqui, eu lembro, bioquímica era uma matéria que a gente tinha que era muito difícil na minha época, e que eu virei à noite estudando, e que eu tomei pó de Guaraná, que Mato Grossense não é café, pó de Guaraná, né? Rebite. E que eu tomei tanto pó de Guaraná que eu precisava render, não era nem que eu tinha saído, que eu não era muito de sair, não. Mas era porque, de fato, eu tinha deixado pra última hora. Sim. E aí, o que eu fiz? Tomei pó de Guaraná, mas ia pra prova tremendo. Assim. Você deixou pra última hora? Qual é o seu temperamento? Sanguínea. Sim. E aí, o que acontece? Exato, taquicardia. Só que hoje em dia, a galera não quer nem recorrer a café, pó de Guaraná, né? É psicoestimulante, é Venvance, Ritalina. E assim, isso é preocupante, de fato. Porque é uma galera, e aí quando você vai mais a fundo, são pessoas que vão para uma festa, para eles se divertirem, eles precisam da bengala das drogas. Sim. Então eles vão estudar para uma prova, para irem bem nas provas, eles precisam da bengala do psicoestimulante. Então, de fato, isso é uma coisa que eu me preocupo e que eu tô sempre orientando os meus pacientes. Falo, não vou prescrever. Eu sou a chata lá, que eu sou a que tira a Ritalina de todo mundo. Eu quero saber, você como clínica, o que você faz na prática? Eu tiro. Você não prescreve? E não prescrevo. Então, já perdi pacientes por isso, mas eu vou a fundo. Até porque não há ganho cognitivo, de performance cognitiva para quem não tem TDAH. Né? A pessoa vai ter uma percepção subjetiva de aumento de energia por ser um psicoestimulante. Mas não vai ter ganho... Não fica mais inteligente, não fixa mais. Não exatamente. Isso. E, em compensação, o sono profundo, o sono REM, é onde ocorre a sedimentação da memória. Então, eu lembro que na faculdade eu fiz isso uma vez, de virar a noite estudando. No outro dia eu fui tão mal na prova, tão mal, que eu não lembrava de nada. Eu falei assim, cara, não faço mais isso. Exato. Então o sono, então é engraçado, né? Você falou de bengala e as pessoas, quando você as orienta a fazer coisas que são gratuitas, elas não confiam que aquilo vai funcionar. O sono, por exemplo, né, que é grátis e ajuda tanto na sedimentação da memória quanto na produção de neurotransmissor, eles não querem fazer. Sim. Banho de sol, 15 minutos, 20 minutos de manhã. Que é grátis também. Que é grátis também. Ah, não, é de graça, é fácil, não deve funcionar. Quero um remédio que custa R$400, que vai ser a minha solução, né? Acho que esse campo é bom de falar disso mesmo, da medicalização da vida, né? Sim. Então, o luto precisa de remédio. Para ter alegria, precisa de estimulante. Para dormir, precisa de indutor. Para acordar, precisa de acelerador. Né? Para
E assim por diante, né? Cara, o luto, só pegando esse gancho, Ítalo, eu trabalhei 3 anos em PSF de cidadezinha de 8 mil habitantes, era zona rural. E a gente dava plantão no centro de saúde e havia uma cultura de que quando alguém falecia, eles levavam os idosos, tipo a mãe, a tia, a avó da pessoa que faleceu, para dar notícia para elas dentro do centro de saúde. Entendi. Porque era assim, dar notícia, o médico vem com o Rivotril por cima. Né? Só que tem uma questão, porque o benzodiazepínico, ele atrapalha o sono REM e atrapalha a consolidação das memórias. Então a pessoa passa pelo luto, que é altamente simbólico, e a gente tem que passar por isso, né? Sim. Ela passa por aquilo meio sedada, não consolida as memórias, e quando passa o tempo, ela tenta lembrar do período da morte de alguém importante, ela não tem memória daquilo. Eu tive duas na minha história recente, tive duas, só para confirmar o que você está dizendo, né? Na minha história recente, tive 2 lutos, né? E pessoas impactadas muito diretamente pelo luto. E a minha primeira recomendação que eu dei para as pessoas, o autor foi, cara, não dá Rivotril. Né? Não como, preciso dar Rivotril, né? De cara. Falei, calma, vamos observar. Exato. Óbvio, né? Exato. Ela falou, não, meu Deus, você perdeu uma pessoa muito próxima, uma pessoa que você estava planejando sua vida, claro que vai ter choro, vai ter dor, vai ter saudade, vai ter, né, sensação, vai ter aquela percepção de vazio. O Rivotril, você falou, ele impede a consolidação da memória. Sim. E depois acaba acontecendo muitas vezes uma confabulação do período. Terrível. E isso é terrível, porque a pessoa já não lembra exatamente, começa a confabular, e aí pode cristalizar memórias que são muito anômalas. E é depois a vivência, claro, da vida sem o ente querido, né, da vida, enfim, sem o... A gente fala ente, entra tudo, né, que enfim... Entra animal de estimação também hoje em dia, né? Mas é verdade. Tem a coisa de medicar também, enfim, mas isso é uma outra história. Mas... Que aí a gente tá no teu campo, né, Maísa? Mas eu trouxe já, né? Já cortou meu barato, como eu falei, que não pode, né? Pô, tem que tomar remédio e tal. Aí eu falei, mas... E você tem total razão, obrigado. A gente lá na frente já de largada já colocou isso pra gente. É verdade mesmo, né? Não achei que tu fosse falar alguma coisa. Não, me veio aqui até o Rivotril também, quando tomado depois de grandes catástrofes, aumenta o risco de transtorno de estresse pós-traumático também. Então tem que, enfim, é uma coisa que não pode ser banalizada. Não pode ser banalizada. Eu tava falando isso assim, recentemente eu falei disso também. Olha, o exemplo do TEP, a gente aprendeu isso lá, né? Então, enfim, tá. Essa é uma coisa, que é a medicalização da vida. E aí o Saulo lembrou da gente das coisas que são de sempre, né? Eu recentemente gravei um programa, acho que foi no Fale com o Doc, que era uma menina que estava com um problema de... Era uma moça jovem que estava com um problema de masturbação e pornografia, ela era casada, tá? E aí o marido sabia e ela estava com um problema de ter relação sexual com o marido, porque já não conseguia mais se imaginar ter relação com o marido, enfim, porque estava assistindo muito pornografia homossexual, foi o que ela disse. Olha, eu não sei muito como é que as pessoas abordam ou tratam essa coisa, mas ali no caso dela você tem uma questão clara, ela está sendo submetida a pornografia e masturbação com muita frequência. Ela fazia um uso muito compulsivo e muito intenso disso tudo. É claro que vão se criando circuitos cerebrais ali de prazer e satisfação que acabam que para ela são muito dolorosos, dado que ela é casada, né? Ela tem uma vivência real e concreta específica da sexualidade que é distinta daquilo que lhe é apresentado, porque ela procura, né, quando ela está, né, escondida lá no quarto, ou sei lá onde que ela via, e trazer sofrimento, portanto. Então o que acontecia ali nela é isso, quer dizer, ela estava se criando circuitos cerebrais de prazer e de satisfação, que uma vez que ela ia para a vida real, né, para a vida real e concreta com o marido, é claro que não, tem uma grande dificuldade do prazer aparecer, porque tem outros circuitos cerebrais que são atalhos, vamos chamar assim, né, falando vulgarmente. E aí uma das sugestões que eu dei para ela nesse vídeo foi que ela fizesse isso que você falou, que é o banho de sol e o aterramento. Né? Pé no chão, tem uma série de artigos falando sobre o grounding, né? De botar o pé no chão, e outros tantos falando sobre luz solar nos primeiros minutos da manhã. Depois só um dado, Saulo. Essa coisa da luz solar, isso é tão antigo quanto o mundo, sempre se soube disso. Mas recentemente mesmo, tem uns 5 anos, né? Teve um prêmio Nobel que foi a descoberta de um certo gene, chamado gene clock, que ele é mais expresso na hipófise, eu acho que é na hipófise, salvo engano, que existe, quando o sujeito ele é exposto à luz solar logo pela manhã, há uma alteração volumétrica, uma questão de volume,
né? E essa alteração volumétrica das células daquela região do cérebro, elas acabam coordenando, né? Faz uma orquestração da quantidade de neurotransmissores e hormônios para todo dia, tá? E isso tem a ver com o ciclo circadiano, no final das contas, beleza? Então, qual que é a tese? A tese é, se o sujeito ele não é exposto a uma quantidade luminosa específica já nas primeiras horas da manhã, essa volumetria ela fica alterada e, em consequência, a saúde dos neurotransmissores também vai se tornar alterada. Em consequência, a pessoa vai começar a ter sintoma de cariz psiquiátrico, não é isso? Então, uma sugestão que eu dei para ela foi a seguinte, olha, a gente precisa retomar a saúde da dopamina na tua cabeça, no fundo, né? Da menina lá que estava com o vício na pornografia. E a sugestão que eu dei para ela foi uma sugestão, claro, absolutamente simples. Falei, olha, 15 minutos de manhã, 15 a 30 minutos de manhã, sendo exposta a uma quantidade luminosa de 2.000 lux, 2 a 4.000 lux, que você só encontra mesmo na luz solar, né? Sem anteparo. Isso que é curioso. Você pode, embaixo de uma marquise, olhando para a parte da sombra, você não alcança essa coisa. Tem um aplicativozinho, tem alguns aplicativos no celular, que você aponta assim a câmera, né, a câmera, e ele diz quanto de luz está entrando. É maneiríssimo. Então você já sabe, eu tomo café da manhã aqui, sei lá, na minha sala. Você vai surpreender a quantidade de lux ali da tua sala, mesmo de manhã, mesmo com a janela aberta, vai ficar em torno de 100 lux. 100 a 200 lux. 400 no máximo, de muito ensolarado, né? Não chega nem perto de 2 a 4.000 lux, que é o que a gente precisaria. Aí você vai, imagina só, não, vou mudar meu café da manhã. Em vez de tomar meu café da manhã na minha sala, de repente eu tomo de frente para a janela ou na varanda, se o teu apartamento tiver varanda. Né? Então você já altera, já muda a disposição. Fala, não, então não consigo. Então vai lá para fora e aproveita e já faz uma caminhada, faz oração lá fora, vai passear com o cachorro, se tiver cachorro, porra, de manhã, não deixa para de noite, sei lá. Exato. E com muita superfície de pele, né, exposta. Isso é outra coisa também, o máximo que você consiga.